Bom dia. Após 2 semanas de avaliação, né, da primeira avaliação que nós fizemos, eu gostei muito da participação de alguns alunos. Fizeram a prova direitinho, escreveram muito bem a prova, observaram as coisas, mandaram no prazo. Lógico que teve exceções, teve alguns alunos que infelizmente não fizeram a prova, que eu ainda estou verificando porque não fizeram. Teve alguns alunos que fizeram, mas faltou um pouquinho de organização e atenção. Mas no geral foi muito boa a prova, a maioria tirou notas boas, tá bom? E destacar a importância de fazer as atividades, porque muitos alunos, por ser aulas gravadas, aí ser um pouquinho mais complicado para tirar as dúvidas, acabaram tirando notas um pouquinho abaixo. E por eles terem feito as atividades, aí conseguiram aumentar bastante a nota, né? Porque com as atividades tem como ir praticando até para fazer melhor a prova. Então, hoje, na aula de português, nós vamos já iniciar novos assuntos, tá? Já pensando na segunda avaliação. Então, assim, quem não fez a primeira avaliação vai recuperar, né, na recuperação, mas procure fazer a segunda avaliação, porque é importante, até porque a gente não sabe se vai continuar, até quando vai continuar as aulas online, quando é que vai voltar presencial. Quem sabe já na segunda avaliação já volte as aulas presenciais, né? Então, nós vamos começar hoje com um assunto novo, que nós vamos, assim, falar de forma geral sobre as lendas, porque a gente vai aprofundar isso na sexta-feira na aula de artes. Então, a gente vai começar a conversar hoje sobre isso, para sexta-feira a gente fazer atividades específicas sobre isso, tá? E, no caso, nós vamos falar também sobre registro formal e registro informal. Nós vamos falar sobre esses dois assuntos hoje. Nós vamos começar. Quem tem o livro está na página 193. Tem essa imagem aqui, tá? Que vocês podem observar. Eu vou deixar outras imagens que tem relação com essa para vocês verem. Essa imagem, ela retrata a fantasia de um boi, que no caso ele é o boi garantido do Festival de Parintins. No caso, Parintins, ela é uma cidade do Amazonas, localizada no Amazonas, e no caso ela é sede de uma festa, né, que acontece, de um festejo, que acontece todos os anos no último final de semana do mês de junho. No caso, é uma das maiores festas populares folclóricas que acontece no mundo. No caso, esse festival, ele tem... Nesse festival, no caso, dois grupos denominados Boi Bumbá ou Bumba Meu Boi representam uma rivalidade entre dois bois. De um lado está o garantido, de cor vermelha, e de outro está o caprichoso, de cor azul. Cada boi ele tem 2 horas, 2 horas e meia para apresentar. No caso, o público ele vai ver as fantasias, carros alegóricos, coreografias, escutar músicas, além de torcer para o boi favorito. É uma grande celebração da cultura brasileira. Cada ano eles têm um tema específico, escolhem um tema específico, e há a disputa desses dois grupos, que é o boi garantido e o boi caprichoso. No caso, é uma influência de outras culturas que o Brasil recebe, né? E que de forma original vai sendo modificado e constituído uma nova cultura, uma nova origem. As lendas, elas também fazem parte dessa parte cultural do Brasil. No caso, aqui no livro de português, tem um exemplo de uma lenda, que é a lenda da Vitória Régia. Essa lenda, ela é uma lenda indígena,
Ó, tá essa é a ilustração, né? A primeira ilustração. Na outra página, aqui. Essa é a Vitória Régia, que é uma planta, tá? Eu vou ler para vocês a história. Tá na página 194. Para dizer para vocês que as lendas, ela faz parte da nossa cultura, porque são parte da tradição oral. O que seria tradição oral? São histórias passadas de geração em geração por meio da fala, de contar as histórias. No caso, elas são escritas, como está aqui no livro, a partir do relato das pessoas, do que elas contam. Então, isso é uma tradição oral, elas vão sendo passadas as histórias ao longo de avô para o neto, para o filho, e assim sucessivamente. As lendas, elas são formas que as pessoas encontram para contar a origem de determinadas coisas. Então, a gente vai ver aqui na lenda da Vitória Régia um exemplo disso, da origem dessa planta da Vitória Régia. Qual a explicação que é dada a partir dessa lenda? Bem, a Vitória Régia é o título da história, da lenda. Há muitas luas, vivia numa aldeia uma índia que acreditou numa lenda antiga do seu povo, que dizia que a lua era um guerreiro forte e poderoso. Desde que soube dessa história, Iraci começou a sonhar com o guerreiro imaginário. Ela só pensava nisso e acabou se apaixonando por esse ser lendário. Com o tempo, foi se afastando de todos e se fechou em um mundo interior. Não conversava com as amigas, não se interessava por nenhum índio. Iraci passava os dias esperando que a lua surgisse. Então, ficava olhando para o céu e não via mais nada, só o poderoso guerreiro. Diversas noites, ela saiu correndo, com os braços erguidos, procurando agarrar a lua, que brilhava tão linda no céu. Na aldeia, todos tinham pena da Índia e tentavam dizer para ela que aquilo era um sonho. Mas Iraci tinha um objetivo. Queria se transformar numa estrela para ser admirada pela lua. Quando não havia luar, ela se aborrecia, ficava na oca até a lua aparecer novamente. Então saía correndo com os braços erguidos, procurando alcançar o seu guerreiro no céu. Uma noite em que o luar estava mais bonito do que nunca, ela saiu correndo atrás da lua. Chegando à beira da lagoa, viu a lua refletida no meio das águas tranquilas e acreditou que ela havia descido do céu para banhar-se ali. Finalmente a conheceu o poderoso guerreiro. Sem hesitar, mergulhou nas águas profundas e nadou em direção à imagem da lua. Quando percebeu que aquilo era uma ilusão, tentou voltar, mas não teve força suficiente e acabou morrendo afogada. A lua ficou triste com o que aconteceu, já que não tinha transformado a Índia numa estrela como ela tanto queria. Decidiu torná-la em uma estrela das águas, uma flor, a mais bela de todas, a rainha das flores aquáticas. E assim, Iraci foi transformada na Vitória Régia. Em noite de lua, essa maravilhosa flor se abre, revelando sua impressionante beleza. Na página 196 do livro, tem algumas perguntas que falam sobre o texto, né, em si, e que vão ajudar a gente a conseguir interpretar esse texto. No caso, vocês já conheciam essa lenda? Vocês pensavam que o final dela seria assim? No caso, a história dos indígenas para o surgimento da Vitória Régia foi semelhante ao que você imaginou que seria essa lenda? No caso, a lenda, ela começa com a expressão "há muitas luas". No caso, essa expressão, ela é como se ela substituísse a expressão "há muito tempo atrás", porque ela foi usada justamente pelo contexto da história, da lenda, né? Que fala justamente sobre
a questão da lua, da questão dos indígenas, né? Que eles marcavam tempo também por luas e pelo sol. No caso, a lenda, ela é uma narrativa sobre seres maravilhosos existentes no imaginário popular. Na maioria dos casos, se busca explicar acontecimentos que têm causas desconhecidas ou a origem de certos elementos da natureza. No caso, o surgimento da Vitória Régia, a explicação dela foi quando a Iraci, que se apaixonou pela lua, morreu afogada, morreu afogada e a lua transformou ela numa Vitória Régia, que no caso é a planta. No caso dessa lenda, ela explica a origem no caso da planta. Tem outras histórias que explicam a origem de outros objetos, como por exemplo a lenda da mandioca. Ela explica como surgiu a raiz, que também é chamada de macaxeira, aipim, dentre outras denominações. Ela também ela é uma lenda de origem indígena, justamente para explicar a origem de um elemento da natureza, que no caso é a mandioca. E também em relação a acontecimentos desconhecidos. Aí tem várias outras lendas sobre isso. Na página 197 tem a questão número 5, 6, 7 e 8. A gente vai deixar essas para fazer atividade. Eu vou ler para vocês no final do vídeo para vocês saberem quais as atividades para fazer, tá? E eu vou deixar ela como atividade para vocês fazerem. Eu vou deixar ela digitada para quem não tem o livro, e quem tem o livro faz no próprio livro. Na página 198, as questões 9, 10, 11, 12 e 13 são também questões relacionadas, né, à lenda. Todas essas questões são relacionadas à lenda e eu vou deixar para vocês fazerem essa atividade. Falando agora sobre o registro formal e registro informal. No caso, na página 199, a gente dá início ao assunto e nós vamos ler um exemplo de um texto para a gente poder entender como se dá essa questão do registro formal e informal. Diz assim: você já estudou que o modo como nos expressamos, seja na escrita ou na fala, pode variar seguindo um registro linguístico mais formal ou mais informal. O trecho a seguir é uma reportagem publicada em uma revista destinada aos skatistas. Sabendo disso, qual você acha que será o registro empregado nela? Vai ser o registro formal ou informal? Eu vou ler para vocês esse texto. O título dele é Diva Espoleta. Anairan Leon, niteroiense de 22 anos, entrou para o mundo do skate aos 13 anos, depois de cismar com a ideia de que queria ser skatista. Desde pequena sou espoleta e sempre gostei de esportes e fazer coisas consideradas de menino. Um dia cismei que queria andar de skate. Consegui realizar meu sonho e andar nos Estados Unidos. Atualmente tenho um projeto voltado ao skate feminino, chamado Board Bricks, e muitos planos para sonhar junto ao skate feminino. Realmente ela é uma diva espoleta. Aí aqui tem algumas questões que eu vou responder com vocês. O título dessa reportagem. Ele é mais informal, descontraído, ou mais formal e mais sério? No caso aqui, ele é mais descontraído, mais informal. No caso, o registro usado no texto da reportagem segue as características do título? No caso, sim, né? Porque ele usa registro mais informal no caso, chamar a atenção do público específico, né? No caso, são usadas palavras descontraídas, como espoleta, somar junto, que é para ele acompanha, né, a mesma característica do título que foi colocado.
Na página 200 tem algumas outras questões que eu vou ler e respondendo para vocês verem algumas características desse tipo de registro. No caso, por que a autora da reportagem empregou esse registro? No caso, ela achou esse registro mais adequado para a situação de comunicação que a reportagem estava destinada, porque era um público jovem e skatista, ou seja, as palavras que ela resolveu utilizar, ela é comum entre o público jovem e skatista, já que a reportagem ela foi feita para esse público. No caso, em sua opinião, por que a Nairan considera andar de skate coisa de menino? Bem, isso é uma resposta que vocês podem dar, é uma resposta pessoal. Mas o que a gente geralmente ouve ele é considerado um esporte não tão seguro, vamos assim dizer, e a maioria de quem pratica são meninos. E geralmente esportes radicais não são considerados coisas de mulheres, então, mas por isso que ele é considerado coisa de menino. De uma forma geral, né? Falando isso de uma forma geral e bem simples. No caso aqui tem 2 títulos na segunda questão. Quem tem o livro pode responder essas questões, tá bom? Deixar registrado no livro, que é uma forma de vocês acompanharem. Isso está na página 200. Tem duas notícias, no caso 2 títulos de notícias, um destinado a pessoas interessadas em futebol e o outro destinado a um público infantil. Vou ler para vocês. O primeiro diz assim: Capivara arrasa nas redes sociais. O segundo diz assim: Galo vacila em casa e leva a goleada para a Chape. Para a Chape, no caso. Letra A. Circule o título destinado a pessoas interessadas em futebol. Depois sublinhe aqueles títulos destinados ao público infantil. No caso, o que está destinado ao futebol é justamente a questão, o que fala o Galo. Galo vacila em casa e leva a goleada para a Chape. E o infantil é o outro, Capivara arrasa nas redes sociais. No caso, esses títulos apresentam a notícia de forma mais descontraída ou de forma séria. No caso aqui é de forma descontraída, porque ele apresenta algumas palavras como que são gírias, no caso, como arrasa e vacila, e algumas abreviações, algumas reduções de palavras, como o pra, que é uma redução de para. Ou seja, o para ele é usado como formal e o pra ele é utilizado de forma mais descontraída, que é essa redução do para. No caso, esse está escrito na letra C. Por que foi empregado esse tipo de registro? Porque, no caso, ele é mais adequado para a situação que a notícia vai passar. A notícia ela é direcionada ao público infantil e a quem gosta de futebol. Então, não carece de ser um registro formal. Tá? No caso aqui, quando acontece alguma coisa mais grave, uma coisa grave, algum acidente no futebol, aí sim, o registro, por mais que seja uma notícia sobre futebol, ela precisa ser registrada de uma forma mais séria. Aí, no caso, o registro seria um registro formal, com palavras mais adequadas, sem nenhuma gíria, sem nenhuma redução, que é para informar uma notícia o tom da notícia, né, que a gente fala. O contexto, ele exige isso. Ele exige que se trate, se escreva a notícia no caso, de forma formal, né, de maneira formal. Bem, na página 201, a gente tem o conceito do que seria o registro formal ou informal. No caso, o registro formal ou informal da língua empregada em um texto, ele vai variar de acordo com as condições de produção, ou seja, a situação que envolve esse texto. Aí tem várias situações, ele vai dando um exemplo, como interlocutores. Os interlocutores, eles são pessoas envolvidas na situação, né, que está sendo comunicada e a relação social entre elas, tá? Então, ou seja, quando a gente vai fazer o registro, a gente tem que considerar os interlocutores,
que são as crianças, jovens, adultos, idosos. Ou seja, é o público para quem está sendo escrito aquilo. Tem que ser considerado. O espaço da publicação, se é em revista, se é uma revista de esportes radicais, se é uma revista de política, se é um texto direcionado a uma pessoa de cargo político, se é relacionado a um amigo, tá? No caso, o espaço, ele é o contexto que, no caso, onde o texto, ele vai ser quando o texto é escrito ou é falado, tá? É um momento que acontece também, tá? Não só a questão da publicação, também tem um contexto. É o momento que a gente está vivendo, por exemplo, se a gente fosse falar sobre a pandemia do coronavírus, a gente não poderia usar um registro informal, a gente teria que usar um registro formal, porque ela é direcionada ao público geral, né? Aos interlocutores, a gente está considerando o público. Quando falo público, é interlocutor. E como se trata de um assunto sério, ele não pode ser tratado de qualquer jeito. Ou seja, o registro dele vai ser um registro formal. No caso, também tem que considerar a intenção do autor. O que ele quer escrevendo isso? Se é para entreter quem está lendo, se é para descontrair quem está lendo, se é para informar algo mais sério, assim por diante. Ou seja, depende muito do que o autor quer fazer. Vale lembrar também que, por mais que o texto seja um texto informal, tenha uma linguagem mais descontraída, isso não tira a credibilidade dele. O que seria credibilidade? Que ele está falando a verdade, que ele está tratando de dados de forma certa, né? Como o exemplo da notícia que eu li, do título da notícia sobre o jogo, que o Galo vacila e leva a goleada para a Chape. Ele não está mentindo, porque isso aconteceu de fato. Então, por mais que ele escreva de forma informal, de maneira informal, para chamar a atenção do público, para informar e para lidar com o público que lê aquilo, mas aquilo não deixa de ser verdade. Então, ele trabalha de forma séria, por mais que seja um registro informal. Em relação, no caso, os registros formais, eles apresentam palavras que tornam o texto mais sério, como, por exemplo, senhores, por favor, obrigado. Geralmente essas palavras aparecem nesses registros formais. Já o registro informal, ele utiliza palavras para chamar a atenção do interlocutor de acordo com o público, né? Que, por exemplo, que lê ou que ouve o texto. No caso, ele utiliza algumas abreviações, como foi falado para, né? Algumas gírias, dependendo do público que vai ler. Ou seja, para a gente escrever um registro formal ou informal, tudo vai depender de quem está lendo, do espaço da publicação, onde é que a gente vai publicar, ou o momento em que está sendo escrito, né? Considerar o contexto. E qual a nossa intenção? Qual a intenção do autor, de quem escreve? Se é entreter o leitor, se é informar alguma coisa, algo mais sério, ou se é para passar alguma notícia, entendeu? Eu tenho que considerar esses três elementos: interlocutor, o espaço e a intenção. Então, é praticamente isso em relação ao registro informal ou formal. Eu vou deixar a atividade do livro, que é da página 201, tá? Tem a primeira questão, que é uma tirinha, você vai ler a tirinha, que é essa daqui, ó. Quem não tem o livro, como a atividade toda do livro, na descrição do vídeo, eu vou deixar somente as páginas e as questões para serem feitas, tá? O material que vai estar lá, eu vou colocar dois materiais, que é o assunto em si, vai estar lá um resumo, tá, do assunto do que eu falei aqui. E o outro documento é a atividade. Então, se você quiser imprimir, quem tem o livro, imprime só o assunto.
tá? E se quiser copiar, copia só o assunto. Aí o exercício você faz do livro. Tem, no caso, eu vou deixar as questões 1, que é A, B e C, da página 201, tá? Que no caso você vai ter que ler a tirinha do Charlie Brown e vai dizer que situação provoca o humor da tirinha, por que Charlie Brown estava escrevendo uma carta e qual o objetivo para que ele fazia. E Charlie Brown utilizou um registro mais formal ou mais informal na carta que escreveu. Esse registro é adequado para a situação? Por quê? Então você vai responder essas questões em relação ao registro formal e informal. As outras questões é da página anterior, tá? Das páginas anteriores, fala sobre a lenda. E no caso é sobre a lenda da Vitória Regia que eu fiz a leitura. No caso é a questão 5, 6, 7 e 8, da página 197. E as questões 9, 10, 11, 12 e 13, da página 198, tá? Então, o que eu vou deixar lá no Classroom? Vou deixar esse vídeo explicativo da aula. Vou deixar o resumo do assunto, tá bom? E vou deixar a atividade. No caso, quem tem o livro não precisa imprimir lá do livro, responde direto no livro. Já quem não tem, se quiser imprimir ou copiar no caderno, tá? Pode fazer. É importante vocês não jogarem fora essas atividades. Vão grampeando, colocando numa pasta, quem está imprimindo, tá? E quem não quiser imprimir, pode escrever a atividade, tá? No caderno, porque é como se vocês estivessem em sala de aula. Todo final de assunto temos um exercício que é para praticar o que a gente estudou do assunto, tá bom? Então, vocês viram que já é um assunto novo, a partir de hoje já são assuntos novos. Somente amanhã, que é uma exceção, que é a aula de matemática, eu vou fazer uma correção da prova, que muitos alunos tiveram dúvidas, tá? Na prova de matemática. E vou retomar um assunto que não foi colocado na primeira avaliação para ele ficar para a segunda avaliação. Então, eu vou retomar esse assunto para vocês lembrarem bem como ele é. Então, a aula de hoje é essa. Não deixe acumular atividades, tá bom? Façam as atividades até no sábado, enviem no domingo para mim. Em relação às aulas do sábado, a gente ainda não vai mais ter aula no sábado online, porque o objetivo das aulas online no sábado era para repor as aulas que estavam faltando, que não ocorreram por conta da pandemia. Aquele período que ficou sem aulas, que depois começou as aulas online. Então, aquele período lá que ficaram sem aulas, a gente foi repondo com as aulas no sábado. Então, como já foram repostas, não vai haver a necessidade de ter as aulas online no sábado. Porventura, se houver muita dúvida em relação aos assuntos, mas para isso eu preciso saber de vocês precisam se estar se comunicando comigo. Aí a gente pode abrir uma exceção e fazer uma aula online, mas durante a semana, tá? Substituir uma aula de conteúdo com uma aula online só tirando dúvidas, tá bom? Mas isso aí mais pra frente a gente vai conversando, vou vendo as dúvidas de vocês e a gente vê qual é essa possibilidade. Então, só para informar que as aulas do sábado a gente não vai mais ter, porque não há necessidade de repor aula. Aí, caso a direção solicite que a gente faça para repor alguma aula, aí sim a gente faz aula no sábado. Até amanhã.